Você que não está pronto para o juízo final, para o apocalipse, para o pós-guerra, para o fim dos fins dos tempos, prepare-se. O mal está na Terra. Desde os primórdios, quando a Idade Média e a Igreja Católica dominavam o mundo, desde o começo dos séculos, quando Deus disse haja luz e surgiu o Papa, nesse momento começou a conspiração do inferno, a conspiração comunista, a conspiração que culminou na queda da Bolsa de Valores da China. É mais ou menos isso que eu tenho visto na internet hoje em dia. Galera, é mais ou menos essa a ideia. Hoje em dia a gente está vendo cada vez mais, ou menos, uma era de trevas vindo e voltando pelas redes sociais, mas a mais poderosa que eu vi agora é a ideia do apocalipse do capitalismo, porque a gente está vivendo o metacapitalismo. Então é porque existe um capitalismo paralelo aí no além, e agora surgiu o capitalismo meta, que é o que está dando problema. É o que está dando problema para a gente, é o metacapitalismo, né? Eu acho isso a surrealidade máxima, né? Porque a própria ideia de alcançar o capitalismo de livre mercado já é metafísico, né? Existe um tal do livre mercado, que as regras nunca são obedecidas, nunca são... Porque o governo, do nada, porque o governo é burro. Aí ele resolve, sem motivo nenhum, lá intervir na economia. Vou intervir, porque eu sou babaca, né? Eu sou o governante aqui, eu vou do nada, sem razão aparente, eu vou virar lá e vou mexer na economia para ver se... Por quê? Porque eu, sei lá, não tenho o que fazer, né? Não existe nenhuma empresa financiando o desgraçado do candidato que ganhou a eleição. Não existe. Não existe ninguém financiando as campanhas, né? Eu não sei porque a Lava Jato tá tão preocupada, né? Nossa, tiraram dinheiro para as campanhas eleitorais. Por que as empresas vão dar dinheiro para campanha eleitoral, né? É para fazer um metacapitalismo. Né, o metacapitalismo. De onde vem o metacapitalismo? Deve ser da metanfetamina que alguém tomou para falar uma coisa dessa, né? Aliás, né, vai vir falar que quem usa drogas é os grupinhos de esquerda, tal, né, que você não usa, né? Então, realmente, ainda bem que não, porque se usasse para falar umas babaquice dessa, né? Pelo amor, né? Porque o que acontece? Tem um pessoal aí que acha que a Idade Média era um período bacana, que era uma época legal, né? Que acreditavam que a Terra era o centro do universo, tem quem tá achando isso até agora, né? É o mesmo grupo aí que tá pensando também que é uma conspiração heliocêntrica que a gente tem feito aí, são grupos de esquerda, aí o comunismo junto lá com Satanás e a serpente do Éden, eles fizeram essa conspiração aí para fazer com que o gaysismo controlasse a Terra, né? Essa que é a ideia. O problema da China não é um problema do metacapitalismo, é um problema mera e simplesmente de especulação. Especulação e mais especulação. E essa especulação faz com que eu viva de dinheiro e esse dinheiro eu faça virar mais dinheiro. Entendeu? Mas aí tem um livre mercado, que em vez de competir pelo livre mercado, as pessoas vão e fazem esse sistema de... Cara, não competem nesse livre mercado. Pelo contrário, onde esse livre mercado atrapalhar a classe dominante, eles vão cortar. Tá? Então, por exemplo, a gente podia pôr para competir com o livre mercado as energias que estão proibidas aí, como a energia solar. Por que a gente não deixa a energia solar funcionar? Por que a gente não faz carro a ar, a água, que já existe há tanto tempo? Por que nós não usamos a nanotecnologia de forma eficiente para eliminar a sujeira e a poluição das águas e rios que o nosso governador está vendendo? Então, por exemplo, quando alguém vem me falar que os Illuminati estão roubando a água da cantareira, não é tanta mentira assim, não é tanta mentira, porque, de certa forma, é uma elitezinha desgraçada que está sugando aí a água para lucrar em cima dela, isso é verdade. Agora, a gente não consegue resolver porque esse tal livre mercado que vocês querem que aconteça, não acontece. Por quê? Porque existe uma classe dominante. Aí eu vou falar, isso é corporativismo. Então vem junto, cara. Vem junto para parar esses caras. Não fica aí conspirando, achando que tem que chamar lá o Papa para retomar as terras dele do feudalismo, porque não vai acontecer, tá bom? E ainda bem que não, porque senão você não tava aí na internet falando sobre isso. A internet essa que foi criada pelo governo. Which is the fact that you say, at some stage, all the developed countries, the rich countries of today, That's right. practice protectionism and industrial policy. Yeah.
to a substantial degree. And whereas now they keep telling the others not to do it, they've done it. Yeah. Yeah, this is what I mean by kicking away the ladder, which was the title of your title of my 2002 book, the first book of mine to be translated into Portuguese in Brazil. You know, throughout history, all countries used tariff protection and other means of trade protection, government subsidies, government investment in the infrastructure, creation of state-owned enterprises, regulation of foreign direct investment, and so on, and all these measures to basically promote their national economic development. And people don't realize that as much as the internet allowed for individual initiatives and all that, the internet is a creation of the state. Absolutely. And it's a demonstration of how the state has influence in the most capitalist society there is. That's right. No, I'm really glad that you brought that point out, because you know, people don't realize how deeply the American government is involved in the development of American economy. Of course, Americans spread this myth that it's a country of free enterprise and minimal government and so on. But you know, from the beginning, I mean, in the 19th century, America was the most protected economy in the world. You know. What was the tariff rate when Brazil was supposedly pursuing import substitution? It was between 30 and 40%. You know. In America, throughout the 19th century, most of the time, tariff was 40, 50% or even above. You know. Even in the late 20th century, when American economy became the leading industrial nation and didn't need those protections to develop so-called infant industries, the American government has been deeply involved in promoting new technologies and new industries through funding of research in defense and health. For example, if you think about the industries where the Americans have international competitiveness, it's virtually all of them are creation of the American military. You talked about the internet. The computer was initially developed for the Pentagon. The semiconductor was initially funded by the US Navy. Even in the areas like health economics, bioengineering, the American government still finances 30% of pharmaceutical research. So, you know. And GPS is the Air Force. Absolutely, yeah. So, you know, you run out of fingers before you count all of them. E esse é o ponto mais crucial, a questão do protecionismo do Estado sobre a economia local, para bem ou para mal. Na minha opinião, para mal, porque o interesse do Estado realmente é o interesse de expropriar outros estados. Tá? Então, quando eu crio o protecionismo de Estado, é simplesmente para escravizar o outro Estado, que já é o escravagista da onde eu moro, ok? A lot of people in Brazil say, well, the path that South Korea took is perhaps what we should have taken. Do you agree that it could be transferred there? You know, the lessons could be learned. Oh, absolutely. You know, different. They are very similar. However, there were two critical differences. One is that Brazil didn't pay as much attention to export as South Korea did. And as a result, whenever the economy started growing, you experienced a balance of payment problem, because as a developing country, you need to import a lot of machines and new technology. And oil. Yeah, and of course at the time oil. So whenever you started growing, you hit the balance of payment problems. Now, South Korea was not unfree of those problems. You know, I mean, don't forget that when Brazil was hit by the debt crisis, South Korea escaped it just about. I mean, it was the fourth largest foreign debtor in the world at the time, after Brazil, Mexico, and Argentina. Yeah? But it built a lot of export industries, so it found it easy to all these imports, and people were more willing to lend to it because they knew that this country could export. Now, Brazil, I mean,
in relative terms, neglected export industries. So that kept creating all these macroeconomic problems, which then ended up in hyperinflation. So and the other factor? The other factor is education. No. I mean, that is what every country should do. But yeah, the interesting difference is that Koreans control foreign investment a lot more heavily than Brazil did. So Brazil, for example, in developing the car industry, basically worked with Ford and Fiat. Yeah? But there was no ambition to grow Brazilian technology in automobile. Na verdade, deixa eu interromper o senhor Chang, nosso economista aqui, porque a situação é bem pior do que o que ele pensa. Na verdade, o Brasil teve uma empresa automobilística própria que era chamada Gurgel. A Gurgel tentou se desenvolver por um tempo, mas aí a Ford, que ele citou, e a Volkswagen do Brasil, do ABC Paulista, aqui na região onde eu moro, resolveu fazer uma coisa muito interessante. Se organizaram, se juntaram e criaram a Autolatina. A Autolatina foi lá e comprou e falou para os produtores de matéria-prima que se eles vendessem matéria-prima para a Gurgel, eles parariam de comprar matéria-prima desses revendedores. Obviamente, eles falaram, não, tudo bem, a gente não vende mais, afinal de contas, a gente vende muito mais para vocês, não vou vender para a Gurgel. Depois ela chegou e foi até as revendedoras de veículo e falou, se você comprar carros da Gurgel para revender, nós não vendemos mais carros para vocês, e vocês não mais vão usar a nossa marca. Então, não só o Brasil tentou fazer sua própria marca, como o governo não fez nada a respeito, como ele mesmo apontou, mas mais do que não fazer a respeito, ele permitiu que esse tipo de acordo completamente fora do padrão das leis de mercado pudesse ser feito. In the Korean case, yes, we also started with joint ventures with Ford, Fiat, and General Motors. But then at some point, to be precise, in the early 1970s, the government announced that from now on, we want car companies to develop their own models. And any company that isn't willing to do that will cancel the license. By the late 1980s, Korea became one of the 6 or 7 nations in the world that could actually design its own engine. And then now it's basically operating with its own technologies. And that, I think, was a crucial difference because the Brazilians, of course, in the beginning, it is better to rely on foreign technology because it's superior. But at some stage, you have to do something. That's right, but Brazil didn't do that. And I think well, in some sectors it did, but in many sectors it didn't. And that, I think, was another crucial difference that made Brazil, which was 50% richer in the early 1960s than South Korea. Now the Korean income is more than double that of Brazil. Então, assim, o Brasil teve um momento que ele podia ter rompido com esse tipo de estrutura, era necessário, segundo esse economista, que pegasse tecnologia, porque naquele momento era a melhor coisa. Claro, se desenvolveu bem mais tecnologia, é óbvio que eu vou utilizar essa tecnologia melhor, e depois que eu utilizar essa tecnologia melhor, eu vou defender os interesses do lugar onde eu moro e onde eu vivo. Por quê? Porque senão eu vou ficar refém da outra tecnologia, precisar dela para sempre. E hoje eles têm um desenvolvimento econômico muito maior. E aí que eu sempre costumo dizer, a questão já era apontada por um pensador, que vocês vão ficar surpresos, mas eram os pensamentos anarquistas desde o início. Porque o federalismo anarquista já levava em conta a necessidade de você proteger o território onde você vive, economicamente inclusive, para sobreviver e não ficar refém do Estado. Não é à toa que o Proudhon vai criticar o Estado. Ele não critica o Estado por mera preguiça mental ou por mera raivinha. Não, ele critica o Estado porque ele vê que a utilização bélica do sistema capitalista é feita em cima dessa questão de tornar a tecnologia uma forma de você se apropriar das riquezas locais. Então só o federalismo podia reorganizar as pessoas de forma cooperativa para poder resistir à influência de outro Estado estrangeiro. Inclusive de qualquer Estado, inclusive o próprio Estado.
o próprio estado em que você está inserido. Tá? Então, esses pontos econômicos que o keynesianismo vai retomar ao longo da história, percebendo as limitações do liberalismo, já tinham sido notadas pelo anarquismo. E alguém pode falar assim, mas então Karl Marx deve ter percebido isso antes. Na verdade, não. Karl Marx, quando os terrenos do Texas e da Califórnia estavam sendo anexados pelos Estados Unidos, achou que aquilo deveria ser assim, porque é o desenvolvimento das forças produtivas. Né? Bakunin falou, não, nós temos que nos colocar contra, porque é uma questão de justiça. Marx falou, puro moralismo essa questão de justiça, porque se os Yankees são energéticos o bastante para superar e avançar com suas divisões fronteiristas, tudo bem. Tanto Karl Marx quanto Bakunin eram sujeitos internacionalistas, tá? Quero deixar isso muito claro também, é muito importante isso. A nação é apenas uma ideia subjetiva. Porém, o que o Bakunin está querendo apontar é que a nação do México, a população do México ia sofrer muito com esse avanço. Para o Marx até sofreria, mas a revolução para o Marx tem que acontecer no país mais desenvolvido tecnologicamente. Mesmo que esse país domine os outros países, porque no fim todos vão ser um só mesmo. Entendam, isso não é um juízo moral, mas era um equívoco do Sr. Karl Marx a respeito de como se deveria respeitar um determinado território para que as pessoas pudessem viver melhor a um longo prazo. Tá ok? Com relação a capitalismo, é isso que tem -se a dizer. The question, in other words, would be: do you think that humanity could live peacefully under capitalism, or do you think that do you foresee another ideology replacing it? Well, first of all, Gandhi was once asked what he thought about Western civilization, and his answer was he thought maybe it would be a good idea. And you can say the same about capitalism. Maybe it would be a good idea. We've never had anything remotely resembling it, and the reason we haven't is powerful. The owning class would never permit it, because they know perfectly well that if capitalist institutions were established, it would destroy the economy in no time. So therefore, they insist on a powerful state that intervenes to protect them from the ravages of the market. Okay, everybody seems to know this except economists. And it's a system that whatever you have, this kind of state capitalist structure, it does what it does. I mean, I think there are much better systems possible. And I think we should, just like I think there were better systems possible than feudalism. So you got to try them out and establish them. But there's nothing special about this one. Senhores, meus caros, o capitalismo, esse aí que não é o metacapitalismo, esse que vocês querem alcançar, nunca foi visto. Nunca foi visto. É isso que o Chomsky está dizendo. Tá? Essa é a frase do Chomsky. Podia ser uma boa ideia, mas não aconteceu. Não aconteceu. Nunca se organizou dessa forma, nunca se articulou dessa forma, e nada na realidade, no planeta Terra, no mundo em que vivemos, tem remota ideia disso. Me desculpa a raiva que eu sinto, porque eu não sou uma pessoa de argumentar com frases ad hominem. Eu não quero me tornar um cara igual você, que é teólogo, que acredita nas forças do além, representando o aquém. Mas me incomoda muito a arrogância com a qual você trata as pessoas. Eu não sou contra as pessoas serem ignorantes sobre o que falam. Eu acho que todo tempo nós somos. Mas me incomoda demais quando alguém é ignorante no nível de citar coisas como metacapitalismo como se fosse um gênio. Citar coisas como se a sociedade não existir, como se fosse uma coisa mais inteligente do universo, né? E desprezar quando alguém avisa o quanto isso é absurdo. Porque na hora que você está falando isso, até você pode achar que é muita inteligência. Mas, percebe que é bem zoado isso aí, né? Então, antes de você ir para metafísica da economia, faz uma economia de metafísica, por favor, nas suas análises. Só isso que eu peço, entendeu? Tá? Paz e até mais.